Quantos podem dizer assim, Deus é bom demais? Todo mundo está feliz aí? Só quem está feliz dá um glória para me ouvir aí. Você sabe que nós somos a igreja mais avivada do Brasil, né? Ô, glória! Que bênção! Você pode ficar em pé um momentinho para a gente orar junto? Por favor. Quantos gostam de ouvir a palavra de Deus? Amém? Eu quero orar junto com você. E orar sempre é bom. Quanto mais oração, mais poder e mais revelação. Amém? Eu queria que você orasse agora. A sua oração vai ser essa. Espírito Santo, me revele nesse momento a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. E peça para Ele falar com você e você sair daqui hoje abençoado e edificado com a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos. Muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por mais um culto nesse domingo. É bom estar na tua presença. É bom celebrar o teu nome, o nome que está acima de todo nome. Te peço que o Senhor possa derramar do teu Espírito sobre as nossas vidas. Derramar da tua graça sobre nós. Mas que a tua palavra seja forte no nosso coração. Por isso eu te peço, fale conosco. Fale forte, poderosamente, cause um impacto em nosso coração através da tua palavra. E que o que nós ouvirmos hoje seja para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Diga amém? Dá um aplauso, você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, esse assunto que eu quero compartilhar com você é importantíssimo. Que eu acredito que todos nós temos que procurar a ter isso que nós vamos falar aqui. O tema da minha mensagem hoje é esse aqui, diga comigo aí: discernimento em tempos de conflitos. Eu não vou perguntar se você tem conflito, porque todos nós, não vou nem pedir para você levantar a mão. No outro culto eu pedi para levantar a mão, tiveram alguns que não levantaram. Eu digo, então eles não têm problemas. Mas conflito todos nós temos, não? Dificuldades, adversidades, algumas situações difíceis para resolver de vez em quando, E nós vamos aprender hoje aqui na palavra de Deus com uma pessoa como ter um discernimento espiritual extraordinário. Deus nos mostrando e a gente conseguindo ver o que Deus pode fazer na nossa vida para mudar a nossa vida, mudar a nossa história e cumprir com a sua palavra na nossa vida. É esse discernimento que nós precisamos buscar de Deus, porque tem muita gente que está fazendo coisa errada, resolvendo da forma errada, sem buscar luz, discernimento daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos lá, o texto é Josué capítulo 2, versículo 9. E o versículo 9, depois vamos pular lá para o versículo 11, versículo 12, só para você entender um pouquinho a história, mas a história é longa na realidade. Vamos ver só esses textos aqui. Diz, e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Diga assim, isso aqui é confirmação. Mais uma vez, isso aqui é confirmação. Isso aqui é convicção. Olha as palavras dessa mulher. Aí continua, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Então essa mulher está contando aqui, está falando o que aquela cidade toda está sentindo. E vamos lá então. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês todos. Perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, diga comigo, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mais uma vez, Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês também serão bondosos com a minha família, dei-me um sinal seguro. Quem está falando isso aqui? Essa mulher. E essa mulher chama-se Raabe. E é uma história longa. É a história lá dentro de Jericó.
Jericó, vocês sabem a história dessa cidade, era uma cidade muito forte, uma muralha imensa, nunca ninguém tinha conseguido vencer esse reinado, nunca ninguém tinha conseguido entrar nessa cidade, porque ela tinha uma estrutura extraordinária. E essa mulher chamada Raabe morava lá dentro, estava lá. Só que o histórico dessa mulher aqui, ele não é muito bom para o povo daquela cidade. E aqui nós vamos ver como que Deus, ele faz na vida de uma pessoa. Quem era Raabe? Só para você ter um entendimento. Raabe era uma mulher improvável. Improvável aos olhos do homem, mas no de Deus não. Improvável por quê? Porque Raabe era pagã, Raabe era uma prostituta, Raabe não tinha muita, ali dentro daquela cidade, autoridade, vamos falar na linguagem aqui, muita moral. Por quê? Porque ela vivia de uma forma pecaminosa e morava dentro de uma cidade que estava vivendo em pecado, adorando outros deuses e fazendo muita coisa errada. E ela estava lá. Só que você vai ver na história aqui que essa mulher dá uma aula, uma lição para cada um de nós, de uma mulher que teve um discernimento extraordinário, na hora certa, no momento certo. Então, muitas vezes, talvez já falaram para você, você não vai ser nada, não acreditaram, né? E às vezes até a gente mesmo, em algumas situações, olha para a gente e desacredita da gente mesmo. Meu Deus, será que eu posso fazer? Mas quando você tem discernimento espiritual, algo extraordinário acontece. E Raabe, ela foi até melhor do que muitos de Israel, porque ela teve um discernimento que muitos, talvez nós não vamos ver na vida de outras pessoas lá, segundo o discernimento que ela teve aqui. Vamos ver aqui qual o significado, só para você entender melhor sobre o discernimento. O significado da palavra discernimento: capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Olha isso. Discernimento é uma capacidade de compreender o que está acontecendo, as situações, independente uma da outra, E aí, você saber diferenciar o certo do errado. Isso aqui é um discernimento. A capacidade de avaliar as coisas com um bom senso, clareza e juízo. Isso aqui é discernimento. É por isso que eu digo que tem muita gente fazendo decisões erradas, fazendo tudo errado, na hora do desespero, na hora do problema, na hora da tribulação, faz besteira, não busca Deus, resolve de qualquer jeito. E Deus não quer que seja assim. Deus quer que você tenha discernimento. Põe essa mãozinha na cabeça aí, faça uma oração, peça para o Espírito Santo te dar discernimento. Fala com ele, fala: Espírito Santo, me dá discernimento. Abre a minha mente, os olhos do meu coração, o meu entendimento. Eu quero esse discernimento espiritual na minha vida, essa graça para saber resolver as situações. Quando você ora sério, Deus te dá. Quantos creem que Deus pode te dar? Ele te dá. E é interessante que você vai ver uma coisa aqui, que essa mulher, ela está tendo habilidade para resolver muita coisa em uma situação desesperadora. Desesperadora, porque o que estava acontecendo ali era um negócio complicado. A sensibilidade espiritual nos leva a ouvir a Deus em meio ao caos. Pode estar um caos, era isso que ia acontecer lá. Você viu no texto que nós lemos aí. Ela está falando aqui com os espias que entraram naquela cidade. Por quê? Porque o Josué ouviu de Deus que era para ele ir para Jericó, porque Deus ia entregar aquela cidade na mão dele. Só que o Josué era um general, Ele vai fazer o quê? Ele vai mandar espia, uma estratégia de guerra, para entrar na cidade, para conhecer o inimigo, para ver as armas do inimigo, a potência do inimigo, como pode entrar, o que eles têm, como que eles estão. Então os espias são enviados para isso, para entrar na cidade e trazer um relatório. E eles entraram ali na cidade e a liderança, o povo dessa cidade, descobriu que tinha gente de fora lá.
e começaram a perseguir, procurar esses espias. E esses espias correndo para tentar sobreviver, sair, fugir, eles entram aonde? Na casa de Raabe. E aqui, esse texto que nós lemos, ela está conversando com eles, com os espias. É muito forte o que ela conversa com eles aqui, que é as lições que nós vamos aprender aqui. Então, enquanto Jericó estava cega pelo medo, porque segundo a palavra dela, que todo mundo estava com medo, desesperado, né? A muralha estava lá, quem olhava de fora falava, meu Deus, esse povo é muito forte. Mas segundo a Raabe, que era do povo, está dizendo assim, nós estamos desesperados, nós estamos tremendo, nós estamos desmaiando de medo aqui, havia um pavor. E entenda só, não tinha exército de Deus ainda lá, eles ainda estavam muito longe, não tinham nem ido para lá. Mas eles já sabiam que o povo de Deus ia para lá. E a Raabe começa a falar aqui o que está acontecendo. Então, quando esse povo dentro de Jericó está cego pelo medo, a Raabe, ela consegue enxergar. Ela enxergou que Deus estava fazendo algo novo. E o que ela fez? Ela decidiu alinhar sua vida com Deus. Quantos aqui têm alinhado a sua vida com Deus? Sabe o que é alinhar a vida com Deus? É você andar no espaço dele, temendo a Ele, andar na direção de Deus. Então ela vai fazer aqui algumas decisões. Então o propósito aqui é alinhar com um propósito divino, andar na direção de Deus. E ela vai fazer isso aqui. Vamos aprender com ela algumas coisas aqui. Primeira coisa, diga comigo aí, bem alto. Vamos lá, bem alto para todo mundo ouvir a sua voz. No 3, 1, 2, 3. Olha só, e eu vou novamente enfatizar isso aqui. Raabe discerniu o tempo de Deus, mas quem era Raabe? Uma pagã, que não conhecia Deus, que não tinha Deus, mas ela vai discernir. Como que eu posso ver isso? Josué, capítulo 2, versículo 9. O que diz lá? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo para aqueles homens assim, olha, eu já sei, vocês ainda não nem caminharam para cá, mas eu já sei o que vai acontecer, eu sei o que o Deus de vocês vai fazer, Ele vai entregar essa terra para vocês, essa cidade aqui vai cair, esse povo vai perecer. Então ela está conseguindo ver aqui, ela está conseguindo ter um discernimento, uma luz do que Deus vai fazer naquela cidade. E esse discernimento a gente precisa ter. Todo mundo estava cego, estava desesperado, estava com medo, mas a Raabe estava encontrando uma direção. Raabe, ela interpretou, olha só, corretamente o contexto daquilo que estava acontecendo. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que tinha um Deus que estava agindo. Aqueles homens lá não estavam à toa, não. Eles estavam lá porque Deus estava fazendo alguma coisa. E eles não entraram na casa dela à toa, não. Eles entraram porque tinha algo que ia acontecer lá. Então ela consegue discernir, saber, compreender o que vai acontecer. O discernimento, ele enxerga o que os olhos naturais não veem. Quando você tem discernimento de Deus, olha, você vai conseguir ver além daquilo que é normal. Você consegue ver, meu Deus, por que está acontecendo isso? E às vezes começa a acontecer alguma situação e as pessoas ficam desesperadas, não têm paciência, não conseguem resolver, sabe? E não busca Deus em primeiro lugar. E ela não consegue ver que através de uma situação difícil às vezes, Deus quer mostrar algo para você. Deus quer ensinar algo para você. Deus quer ajustar alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Ele quer fazer alguma coisa e às vezes a gente não consegue ver, porque a gente já fica focado só no problema. E a gente tem que tirar os olhos do problema e olhar para Deus. O que a Bíblia diz? Fixando os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Tem que ficar olhando para Deus e não para o problema, porque o problema vai destruir você se você tiver medo dele. Então, há pessoas
E quando elas estão olhando para a crise, para o problema, elas conseguem ver só a crise, só o desespero, e não sabe como resolver, e faz um monte de besteira para resolver. Outras, que eu creio que é você, outras, como Raabe, veem nos problemas oportunidades. Você já encontrou oportunidades em alguns problemas que aconteceram com você? Que parecia que ia ser um desastre, mas você busca Deus, se ora, se pede direção de Deus, e quando você vê, através do problema, quando você supera aquilo ali, aí vem a bênção, né? Depois da tempestade vem a bonança, a paz, a vitória. E muitos não estão conseguindo ter essa vitória que Deus gostaria. E nós precisamos ver como essa mulher viu. Tudo estava preparado para ser destruído, ia morrer todo mundo, até ela. Mas ela viu uma oportunidade, possibilidade. Ela viu ali, sabe, um escape, uma luz no fim do túnel. E ela vai trabalhar em cima disso agora para ser abençoada. Discernimento é perceber a mão de Deus, mesmo quando tudo parece que está acabado, ou ameaçado, ou destruído. Quando você tem discernimento, você tem certeza que a mão de Deus está ali, cuidando de você. Quantos creem que Deus cuida de você? Amém? Era isso que essa mulher conseguia ver, era um negócio extraordinário, uma percepção que ela tinha, né? Uma luz que ela tinha, um discernimento que ela tinha, poderoso. Deus está movendo, fazendo coisas extraordinárias no nosso meio. Você crê nisso? Quantos creem nisso? É impressionante, irmão, porque eu não tenho tempo para falar para você, mas no meio da igreja Deus está fazendo muita coisa extraordinária. Esses dias agora eu ouvi um irmão chegou e falou: pastor, sabe aquela irmã que a gente estava orando, né, que parecia um negócio complicado com câncer, ela estava muito difícil, está curada, foi para o médico, está curada. Isso está acontecendo dentro das nossas células, isso está acontecendo dentro da igreja. A gente vê milagre toda hora, pessoas sendo abençoadas, prosperidade, bênção, cura. Toda hora a gente está vendo, porque a gente está no meio desse mover. Mas tem gente que não tem percepção, tem gente que não consegue perceber, não tem discernimento disso, sabe? Está isolado no seu mundo, não consegue ver, porque precisa pedir para Deus abrir os seus olhos para conseguir ver o que Deus está fazendo. O discernimento espiritual vê promessas onde outros só veem muralhas. Quando você tem discernimento, você consegue ver que Deus prometeu e o que Deus promete faz. Sabe o que a Raabe fez? Sabe o que ela estava vendo? Ela estava vendo Deus antes do milagre. Ela conseguia saber que Deus ia fazer antes de acontecer, antes de chegar o exército do Josué, do povo de Deus, antes deles fazerem tudo aquilo que nós já sabemos, aquelas voltas lá que Deus mandou fazer, né, ao redor de Jericó, antes de chegar todo mundo lá, ela já conseguia perceber e ver que Deus já estava fazendo algo. O que é isso? Isso é fé, é crer antes de ver. E essa mulher, mesmo não tendo Deus, ela conseguia perceber isso aqui, ter esse discernimento. Raabe discerniu quem era o Deus de Israel. Quem era o Deus de Israel? Olha Josué capítulo 2, versículo 11, o que diz. Olha lá. Olha essas palavras. Nós já lemos e repetimos ainda agora, mas novamente vamos ver. Diga comigo aí. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Alguém que não tem Deus tem esse discernimento? Alguém que não tem experiência com Deus consegue ter um discernimento desse? Olha para os espias, eu sei que o Deus de vocês é Deus nos céus e embaixo na terra. O Deus de vocês é soberano, o Deus de vocês é poderoso, o Deus de vocês é o maior. Não existe Deus, a gente adora um monte de Deus, a gente faz um monte de coisa aqui, mas o Deus de Israel, Ele é Deus nos céus e Deus na terra. Era isso que ela estava dizendo, sem ter experiência com Deus. Agora vamos puxar para nós, por isso que eu estava falando dos milagres. Você tem visto milagres, você tem vivido milagres.
Você tem ouvido todo dia a palavra. Você tem uma Bíblia. Você liga a televisão, você ouve uma mensagem, você vê uma pregação, né? Toda hora você está tendo contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com pregadores, com pastores, com homens de Deus. Todo tempo, você tem a Bíblia, você pode ler a Bíblia, Essa mulher não tinha nada. Ela só tinha uma fé e um discernimento desse Deus sobrenatural. E ela consegue mostrar para esses homens que ela acreditava em um Deus que ela ainda não tinha nem visto. Ela não viu, ela não conhecia, mas ela tinha ouvido falar. Olha só, sabe, a Raabe, ela nunca viu Moisés, mas ela sabia que o Mar Vermelho tinha se abrido. Ela nunca viu os grandes milagres, ela sabia que tinha acontecido lá. Ela não viu uma tocha de fogo no meio do deserto, mas ela sabia que isso tinha acontecido. Ela não comeu do pão, né, que caiu do céu, do maná no meio do povo de Israel, mas ela sabia que tinha um Deus que fez tudo aquilo. É só saber. O que Jesus falou? Você lembra disso? Bem-aventurado, feliz e abençoado são aqueles que não viram e creram. Não precisa ver, precisa crer, acreditar, ter discernimento de que existe um Deus soberano, poderoso, que pode fazer coisas extraordinárias. Diga comigo assim: esse é o meu Deus. Você pode falar bem forte: esse é o meu Deus. Nós vivemos no meio desses milagres, amém? Essa mulher não tinha, é impressionante a percepção, o discernimento que essa mulher tinha. Discernimento não é as informações, discernimento é revelação. Quantos querem ter revelação de Deus aqui? É revelação, sabe? Aquele start, quando Deus, meu Deus, o que é isso? É Deus falando, é Deus mostrando. É isso que Deus quer que você possa ter, esse entendimento, essa luz. Discernimento é revelação. E eu quero liberar sobre você essa unção, uma unção de discernimento e revelação na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe aí? Uma coisa interessante que Raabe vai nos ensinar aqui, nos lembrar, sabe o quê? Que Deus não está interessado no seu passado. Quando Deus vai fazer algo extraordinário na vida de Raabe, Ele não fala assim: mas o teu passado, Raabe, tu já viu quem você é? Deus não está interessado no seu passado. Seu passado ficou para trás. Tem gente que toda vez que pensa em fazer alguma coisa, romper alguma barreira, aí fica no engano do passado. Mas eu fazia isso, eu era desse jeito, eu praticava esse pecado, eu era pecador, sabe, fica no engano e o diabo acusando. Deus não quer saber do seu passado, Deus quer saber do hoje, do presente, daqui para frente, aquilo que você vai ser, quem você vai ser e como você vai se comportar diante dele, porque ele tem uma história para escrever para você, amém? Quantos creem nisso? Deus tem uma história para fazer na sua vida. Raabe discerniu que precisava tomar uma grande decisão. Você sabia que decisões a gente faz todo tempo? Não? Talvez hoje você tenha decisões sérias para tomar. Amanhã você tem decisões sérias para tomar. E todo o tempo nós estamos tendo que fazer decisões. Ela sabia qual a decisão que essa mulher tinha que fazer. Ela tinha que decidir se ela ia sobreviver ou se ela ia morrer. Era só isso. Simples. Ou eu morro, ou eu vou viver, eu e minha família. Por quê? Se o exército, os líderes da cidade chegarem até a minha pessoa e perguntarem dos espias, eu posso entregar a eles, só que eu morro junto com eles. Ou eu posso proteger eles e sobreviver no meio do caos. Então ela precisava tomar decisões. Agora entenda uma coisa, essas decisões aqui, ela não tinha um tempo para pensar. Você pensa aí, amanhã eu volto. Não, era na hora. E percepção é isso, é na hora. É Deus mostrando, é você tendo luz, é você tendo entendimento do certo e do errado. Então ela precisava fazer o quê? Ela precisava tomar decisões. Ela não ficou neutra, parada, inerte. Não é isso?
Já viu que tem gente que precisa tomar decisões, sabe que tem que tomar, mas não toma, né? Ah, mas esse mês eu vou fazer uma academiazinha. Pode deixar. E já faz 6 meses que você está falando isso, e você nunca vai. Teu médico já falou para você, te cuida, e você está lá, não, amanhã eu faço. Olha, muda essa comida, muda esse cardápio, fala isso. Olha, muita picanha, não vou parar. E nunca para. Você está procurando o quê? As decisões precisam ser tomadas, não pode ficar de braços cruzados, inerte, parado. O filho está se perdendo, a esposa está se perdendo, o marido está se perdendo e está de braços cruzados. Não, tem que fazer. Foi isso que essa mulher, ela não estava parada, ela estava se movendo. Ela não ficou neutra, não. Vocês entraram na minha casa, então agora eu tenho que resolver a situação. O problema chegou dentro do meu lar, então eu tenho que resolver esse problema. Não é isso? Senta com essa esposa, meu querido. Conversa com ela. Olho no olho, resolve a situação. Tem casal que está aí de mal, tentando sobreviver, porque não senta para resolver a situação. Tem conflito? Resolve o conflito. Um dos dois vai ter que se humilhar, vai ter que ser homem de Deus. Vai ter que ter tem que resolver essa situação. Não pode ficar parada, neutro, o problema está lá, faz parte de você, resolva. Quantos estão me entendendo aqui? É isso que Deus quer, e foi isso que ela fez, eu vou resolver. E aí ela vai resolver, vai chamar os homens e falar o seguinte, vamos conversar aqui. Porque lá vem ali, o povo, e eles vão querer acabar com a gente, então vamos resolver. E nós precisamos resolver isso. Você tem essa graça para entender isso? Ela arriscou a sua vida, a sua família, a sua casa. Ela poderia ter morrido, mas ela precisava resolver. O discernimento espiritual vê promessas aonde outros só veem muros e problemas. Quantos creem que Deus tem promessa para você? Ah, pastor, está difícil. Olha por trás do difícil. Olha, ultrapassando essa muralha, porque lá tem algo que Deus está fazendo. Tem algo, eu sempre digo assim, que nos bastidores o Espírito Santo está trabalhando, né, pastor Nilton? A gente não consegue ver, mas no espiritual o Espírito Santo está agindo, está trabalhando, tem bênção lá, mas você precisa fazer alguma coisa, porque senão nada acontece. O discernimento, ele não é apenas sabedoria, o discernimento é ação, é agir. Diga assim comigo, é agir. Discernimento tem que ter ação, tem que ter atitude. Então tem algumas coisas que a Raabe fez aqui, que a gente precisa ver. Ela agiu, ela teve sabedoria. Então o que nós podemos ver na vida de Raabe aqui? Diga assim comigo, uma pessoa que tem discernimento de Deus, ela é corajosa. Diga assim, coragem. Diga coragem. Só os corajosos dão glória aí. Quem tem corajoso aqui? Coragem. E ela teve coragem. Uma mulher. Ela teve coragem. Ela teve coragem de encarar uma cidade toda por causa de 2 homens. Por causa de um Deus que ela sabia que podia mudar a história dela. Quantas vezes a coragem some na nossa vida? Está aí. Corajosos. Deus usa corajosos. Amém? Lembra lá do Gideão? Vamos ganhar a batalha. Vamos. Com quanto? 300. Porque os covardes, os medrosos, pode voltar tudo para casa. Eu vou usar os corajosos. E Deus usou 300 homens corajosos para vencer a batalha. Sabe quando é que as muralhas vão cair? Quando você tomar uma postura de coragem e resolver a situação. Ela foi corajosa. Pensa numa mulher corajosa. Ela se movimentou. Ela tinha que resolver. Ela estava pensando, ela estava buscando direção. Mas um momento era para resolver. Então ela estava em movimento. Nós temos que estar o quê? Em movimento. O que ela tinha? Renúncia. Ela estava renunciando. Renunciando o quê? Família. Não família, mas amigos, uma vida toda dentro de uma cidade, né? Tudo que ela tinha conquistado ali naquela cidade, é renúncia. E a gente tem que aprender a renunciar, às vezes precisa, né?
Tem gente que não quer renunciar ao tambaqui, meu amigo, para fazer um jejum. Já pensou, Vidoral? Meu Deus, bora jejuar. Ai, ele pensa um monte de açaí, um monte de coisa, de farinha. Meu Deus, vou ter que deixar tudo isso. Ai, Jesus, não está pronto para renunciar. E a renúncia é importante, tem que renunciar a essas coisas, se você quiser ver Deus fazer algo na sua vida. Eu gosto de dar esse exemplo. Eu conversei com um pai uma vez, de uma pessoa, um adolescente que nasceu na igreja, cresceu, uma bênção, né? Estava lá envolvido, uma bênção. Só que a gente tem aquele discernimento, aquela luz que a pessoa começa, ela não está bem, ela começa a desaparecer, ela começa a faltar na igreja. Ela começa a sumir dos compromissos, né? E a gente vai tendo aquele discernimento. Só que o pai não tinha. E eu chamei o pai um dia, esse irmão, e falei: querido, você está vendo seu filho? Eu acho que seu filho não está bem. Não, o pastor está assim, isso é só uma fase. Vai passar. Eu falei: vai. Mas aí vem a outra, né? Pior. Então, o que eu falei para ele? Eu acho que você tem que abrir os olhos. Eu acho que você tem que partir para resolver a situação. Chame seu filho, ele é uma bênção. Ele tem o perfil, ele tem o DNA de Deus. Não perca o seu filho, ele está se perdendo. Eu conseguia ver o que aquele pai não estava vendo. Aí foi caindo a ficha. O que eu faço? Vai para o jejum, vai para a oração. Chama o teu filho, começa a andar com ele, né? Muda o foco dele. E aí foi dando um monte de ideias. Se precisar jejuar, eu jejuo junto com você. Mas nós não podemos ficar parados. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que renunciar ao tempo. Renuncia o futebol, renuncia os amigos e sai com esse rapaz. Só que para a gente alcançar algumas coisas tem que ter renúncia. Diga assim: renúncia. E tem gente que não está disposto a isso, não? Quer ficar na zona de conforto, mas essa mulher estava disposta a renunciar a tudo, deixar tudo para trás e viver uma nova história. Agora, o que essa mulher fez, que está no último aqui, diga assim comigo: aliança. Isso aqui foi o ponto principal da vida dessa mulher, aliança. O que essa mulher fez? Ela fez uma aliança. Sabia que muita gente tem percepção, tem luz clara, vê a verdade, sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem, não toma uma posição, não se posiciona. E Raabe vai se posicionar. Ela sabe o que ela tem que fazer. E nós temos que fazer. Se nós sabemos que tem que fazer isso, a gente tem que correr atrás e resolver a situação. O que ela vai fazer? Ela vai mudar a história. O que ela vai fazer? Raabe, ela tem discernimento. Ela discerniu o valor de uma aliança. Diga assim comigo: aliança. O que é aliança? Algo inquebrável. Quem é casado aqui? Você sabe disso, né? Que você fez uma aliança. E essa aliança é até que a morte os separe. É inquebrável. E ela vai fazer uma aliança. Então ela chama esses homens e ela fala, nós lemos no início aqui, ela fala assim: é o seguinte, vamos conversar aqui. Eu estou passando perigo de morte, pode morrer eu, minha família toda e vocês. Agora vamos negociar, eu quero fazer uma aliança com vocês. Qual foi a aliança que ela fez? É o seguinte: do mesmo jeito que eu fui bondosa com vocês, estou ajudando vocês a terem vida, a saírem daqui com vida, eu quero que vocês sejam bondosos comigo também. E com a minha família. E eu quero que vocês me deem uma palavra segura. E aí eles vão fazer uma aliança. Diga assim comigo: aliança. E eles fazem uma aliança. Qual a aliança que eles fazem? Aqueles homens falam assim: o seguinte, nossa palavra para você é essa: você vai ser salvo, você é a sua casa. Então põe aí na sua janela um pano vermelho. Quando nós chegarmos aqui e Deus nos entregar essa cidade, que vai cair essas muralhas, todo mundo vai perecer, a sua cidade vai ficar, a sua casa vai ficar em pé. Você não vai ser atingida. A nossa aliança com você é que você e a sua casa vão ser salvos. Trazendo para nós, o que aconteceu conosco? Jesus fez uma aliança conosco. Você consegue entender a aliança de Jesus com você? Jesus vem, derrama o seu sangue,
E o sangue de Jesus nos purifica. E através do sangue de Jesus, ele fala, o meu sangue essa é a nova aliança do meu sangue. Ele fez uma aliança conosco. Nós temos uma aliança com Jesus. Agora nós precisamos, que eu creio que você é um desses, realmente levar a sério essa aliança. Porque tem gente que está brincando de igreja, brincando de culto de domingo, brincando de aliança. Nós precisamos saber o poder, o valor de uma aliança. E a aliança com Jesus é séria. A aliança com Jesus nos dá a promessa de que nós vamos viver a eternidade no céu de glória. Quantos creem que vão para o céu aqui? E essa aliança garante e promete para você, sabe o quê? Se você crê no Senhor, seu Deus, será salvo, você e a sua. A mesma coisa que aconteceu com Raabe, você e a sua família. Aqueles homens falaram, você e a sua família vão ser salvas se esse pano vermelho que simboliza o sangue de Jesus estiver lá. E quando aquele exército chega e dão aquelas voltas em Jericó, e tudo acontece, e as muralhas começam a rachar, e começa a cair muralha para todo lado, e o exército de Deus entra naquela cidade, e todo mundo vai ser passado ao fio à espada, morre todo mundo vai perecer, mas a família de Raabe está intacta. Deixa eu falar uma coisa para você, quando você leva a sério a sua aliança com Jesus, eu digo para você uma coisa, o diabo não vai tocar em você, porque você tem uma aliança de sangue. Quando ele olha para você e para sua família, ele não consegue ver você, ele vê o sangue de Jesus que protege você do mal e das coisas malignas. Quantos creem nisso? Dá um glória em nome de Jesus. É aliança, aplauda, Jesus merece. E essa mulher entendeu isso, o poder de uma aliança. Ela fez a parte dela. E os homens saíram, fugiram. Agora ela estava esperando acontecer. E vai acontecer. E aconteceu. A aliança foi firmada, foi cumprida, foi realizada. Irmãos, vocês já entenderam o que está acontecendo? É por isso que nós temos que orar por discernimento. Porque tem gente que não está conseguindo ver o que está acontecendo no mundo. Tem gente que não consegue ver como estão os jovens dessa época, os adolescentes dessa época. As famílias não conseguem perceber o que está acontecendo. Tem família sendo destruída, tem jovem sendo enganado, né? Por doutrinas erradas, coisas erradas. E as pessoas estão aí, parece que está tudo normal. É tanto engano. E nós precisamos pedir discernimento de Deus. As pessoas, elas não sabem e não estão levando a sério a aliança com Jesus. Tem gente mudando de igreja todo mês. Não gostei dessa, vou para aquela. Não gostei daquela, o pastor falou de mim, vou para aquela. Não gostou da palavra? Não é boa. Sabe o que é isso? Isso é falta de vida e discernimento com Deus. Nós precisamos ter aliança com Deus, levar a sério a nossa aliança, cumprir o nosso propósito e falar, Deus, estou aqui, não abro mão daqui, o Senhor me colocou aqui, é aqui até o Senhor voltar e a minha aliança vai ser firme com o Senhor. Não é assim? Hoje, só para você ter ideia, as pessoas dizem assim, não precisa nem ir na igreja, é só ligar o YouTube, eu escolho a igreja que eu quero participar e o pregador que eu quero que seja o meu pastor. Que engano é esse? Antibíblico. Mas as pessoas estão enganadas, porque elas não querem ter compromisso de uma aliança eterna, firmada na rocha com Jesus. Mas você está de parabéns. Quero que você dê um aplauso para o irmão que está do seu lado, porque ele tem a aliança com Jesus. Aleluia. Fé, proteção, pacto, através do sangue, e o sangue traz salvação. Foi isso que aconteceu na vida de Raabe. Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Agora, antes de eu encerrar, deixa eu mostrar para você aqui algo extraordinário. Raabe, ela discerniu que a sua história poderia ser reescrita, uma nova história. Quando nós entregamos a vida para Jesus, sabe o que acontece? O passado ficou para trás e tudo se fez novo. É uma nova história.
vai começar a escrever outra história. Eu lembro quando eu entreguei a vida para Jesus, que eu via as famílias da igreja felizes, sabe, que um negócio tão legal, e eu orei a Deus, porque eu vim de uma história triste, de pais separados, era discussão, era briga, era cada coisa, é uma família quebrada, destruída, sem valores e sem propósito. Eu entreguei a vida para Jesus, eu vi aquilo ali, eu fiz uma oração, eu falei: Deus, a partir de mim vai ser diferente. Me dei discernimento, me dei sabedoria, me dei percepção, porque a partir de mim, da minha família, vai ser diferente. No dia que o Senhor me der uma esposa, no dia que o Senhor me der filhos, a história vai ser outra história, porque eu creio que o Senhor vai começar a escrever um tempo diferente. Eu creio que na sua vida também é assim. Eu creio que na sua história também é assim. Na história de Raabe também foi assim. Ela começou a ter uma outra história. Ela começou como? Como foi que Raabe começou? Você lembra? Nós lemos lá na introdução. Você lembra como que era? Quem era Raabe? Uma prostituta. Quem era Raabe? Uma estrangeira. Quem era Raabe? Uma pagã. Estava lá, uma pagã, não tinha nada, não tinha valores, vivia no meio do pecado, estava ali dentro daquela cidade, vivendo do jeito que dava, não tinha futuro. E a história no início era assim. Agora, qual é a história da Raabe depois que as muralhas caem? Raabe age dessa forma com discernimento. Qual a história dela? Aí ela é diferente. Por quê? Porque aqui nós vamos ver algo diferente. Olha o que aconteceu. Primeira coisa que aconteceu, sabe o quê? Ela foi integrada ao povo de Deus. Ou seja, uma mulher que não tinha Deus, que era de um povo estranho, vai ser integrada, ela vai ser colocada, aliançada. Agora ela vai fazer parte do povo de Deus. Fico pensando, imagina só. Quando você leva de você, imagina? Eu imagina só. Depois deles vencerem aquela batalha toda, Jericó foi destruída. E todo mundo, o povo fazendo festa, porque depois de uma vitória, tem muita festa, né, irmão? Na vitória. E todo mundo com festa, e todo mundo pereceu. Aí o Josué fala: gente, deixa eu falar para vocês um negócio. Eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês uma mulher extraordinária. Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que ela fez parte dessa vitória aqui. Uma mulher que tem aliança e tem discernimento. E ele se chama Raabe e toda a sua família. Imagina isso, é forte demais. E Raabe sobe lá e ele fala assim: a partir de hoje, ela faz parte da nossa tribo. Agora ela é de Deus. Foi isso que aconteceu conosco. Nós éramos do pecado, mas agora nós somos de quem? Nós somos da santidade, nós somos de Deus, nós somos do reino de Deus, nós fazemos parte desse chamado. Você recebe isso em nome de Jesus? Foi isso que aconteceu. E aí a Raabe agora vai ser integrada, vai ser colocada, ela faz parte. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos de Deus, diga assim: eu sou de Deus. Foi isso que aconteceu conosco e com ela também, mas não é só isso não. Olha o que aconteceu. A Raabe aqui, ela é citada entre os heróis da fé. Está lá em Hebreus 11:31. Ela é citada entre os heróis da fé. Está falando de Abraão, está falando dos heróis da fé. Aí entra a história de Raabe em Hebreus. O autor de Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar o nome dessa mulher lá. Por quê? Ela é um exemplo de uma fé extraordinária. É um exemplo de um discernimento espiritual extraordinário. Mas não foi só isso não. Ainda tem algo mais extraordinário que aconteceu na vida dessa mulher, que estava lá, menos provável. Mas ela soube aproveitar o momento, a hora certa. O que aconteceu? Segundo a genealogia, se você for olhar, a Raabe se torna ancestral de Jesus. Ou seja, ela faz parte da linhagem de Jesus. Jesus veio da linhagem dela. Veio Davi, veio toda a história e chegou até Jesus. É por isso que parece que a história casa.
fio de escarlate, pano vermelho na janela de Raabe, Jesus dá seu sangue por nós. Olha só isso. Sabe por que aconteceu isso na vida dessa mulher? Por causa de uma coisa: discernimento espiritual na hora dos conflitos e do caos. Eu vou dizer algo para você: não desespere na hora que acontecer algo. Veja os conflitos como uma oportunidade para Deus te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus. Aleluia. O que Deus quer fazer hoje? Deus quer reconstruir, talvez, um relacionamento seu com Ele. Deus quer te dar percepção. Talvez você entrou hoje aqui num desespero, numa luta, falando assim: Espírito Santo, fala comigo. O que eu faço? E Deus vai dar discernimento para você. Como eu posso resolver o problema na minha empresa? Peça discernimento de Deus, direção de Deus. Como eu posso resolver o problema dentro da minha casa, do meu lar, da minha família? Peça discernimento de Deus, luz. E às vezes a gente está desesperado para Deus falar de uma forma que nós gostaríamos de ouvir, mas Deus fala do jeito dele, da forma dele. Já viu aquele exemplo do Elias? Que o Elias estava lá na caverna, passando por uma tribulação, um problema, estava até meio depressivo, o negócio estava complicado na vida do Elias. E a Bíblia fala que ele estava esperando Deus vir falar, e veio o terremoto, Deus não estava lá. Não. E veio a tempestade, os trovões, Deus não estava lá, e ele achava que ia estar. Mas de repente, quando Elias para, ele vai ver assim aquele vento suave. Deus estava lá. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que resolve os problemas. Deus é aquele que tem solução para os nossos desesperos. Deus é aquele que vai te dar entendimento, discernimento para resolver as situações, seja ela qual for. Segredo: busque em Deus, busque no Espírito Santo, que Ele vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Ore comigo agora. Põe sua mão no seu coração. Eu quero também dar uma oportunidade para você que está aqui. Pastor Luiz, eu preciso firmar a aliança. Eu quero ter uma aliança com Jesus. Eu quero que Jesus comece a escrever uma história diferente. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu não posso sair hoje daqui sem entregar o meu coração e Jesus ser o Senhor da minha história, da minha vida. Enquanto nós adoramos e oramos, você pode vir aqui na frente. Eu vou esperar você. Lembre, tem que ter atitude, tem que ter coragem, tem que ter renúncia para você ver Deus fazer algo. Saia do seu lugar. Tem alguém perto de você? Ajuda essa pessoa. Traz ela aqui. Enquanto a gente canta, vamos cantar um pouquinho, adorar um pouquinho. Oh! Cante isso, cante, diga, venha, pode vir. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Estou esperando você, vamos lá. Vem, Jesus te chama. Ele quer mudar o seu destino, a sua vida. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus.
Vamos orar. Todos vocês podem orar, os que estão aqui na frente, orem comigo. Repitam comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite a minha decisão é viver para o Senhor, é andar com o Senhor. Por isso eu te peço, entre na minha vida, tome conta da minha vida, seja o Senhor do meu coração, conduza a minha história a partir de hoje. Diga: Senhor Jesus, eu creio e acredito que o Senhor é o Salvador, que muda a nossa vida, que morreu para nos salvar. Por isso, a partir de hoje, o Senhor, meu único Deus, Senhor e Salvador da minha vida, eu te recebo. Diga amém. Glória a Deus. Tudo bem aí? Eu quero falar para vocês algo, vocês que estão aqui. Primeira coisa, eu vou dar uma dica. Você quer crescer e ter discernimento espiritual? A partir de hoje começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Olha, eu garanto que Deus vai falar forte com vocês. Amém? Segunda coisa é que além da sua família que ama você, essa família aqui agora também faz parte. Amém? Vocês podem olhar ali para trás rapidamente, só para você conhecer a sua nova família. Sejam bem-vindos. Aleluia. Sejam bem-vindos à família de Jesus. Aleluia. A atmosfera ajuda, por favor. Tá bom? Leva eles até ali na nossa sala. Queremos conversar com vocês, abençoar a sua vida. Põe a mãozinha no coração. Eu quero fazer uma oração com você. Repita comigo, diga assim: Espírito Santo, eu sei que o Senhor é quem me dá discernimento. Eu te peço hoje, aumente, que eu consiga ver. Abra os meus olhos, os olhos espirituais, os olhos do coração, para que eu possa ver, para que eu possa sentir, perceber, ouvir a tua voz. A partir de hoje, me ajude a viver diferente, em meio às dificuldades, se aparecerem, através da percepção, através do discernimento, eu vou passar esses problemas na direção do Senhor. Diga assim: Espírito Santo, eu creio que o Senhor está comigo, e a partir de hoje a minha aliança é mais forte, porque eu decido levar muito a sério essa aliança de amor, essa aliança eterna, em nome de Jesus. Amém? Quantos amam Jesus aí? Glória a Deus. Deixa eu te abençoar. Para os casais que vão para o acampamento, vocês estão de parabéns, vocês estão fazendo um investimento extraordinário. Para a glória de Jesus, você vai ser abençoado demais. Para os jovens que vão para o Global, Different Global, esse final de semana, algo extraordinário vai acontecer lá, vai ser demais, amém? A expectativa é grande. Deixa eu te abençoar, que o amor de Deus, a graça do nosso amado Jesus, e a comunhão, a presença, o discernimento do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nos protegendo, guardando e nos ungindo a cada dia. É a minha oração, é o que eu te peço, Senhor, por essa igreja, por esse povo, em nome de Jesus. Amém?